Vamos lá, galerinha? Mais uma aula de geografia? Bem, na semana passada nós concluímos falando sobre a questão dos bairros, certo? Nós vimos o conceito de bairro, nós vimos os tipos de bairros, nós vimos como podemos representá-los e, por final, falamos um pouquinho sobre os pontos de referência. Nossa aula de hoje, ela vai da página 291 a 293, com uma explicação. Então, eu preciso que você esteja com o seu livro, marcador de texto, para que você possa acompanhar. Nós vamos continuar falando sobre bairros, só que hoje nós vamos falar sobre identidade dos bairros. Olha bem essa imagem que eu vou estar mostrando para vocês. Vocês conseguem reconhecer esse personagem? Muito bem, é o Luquinha. O Luquinha faz parte da turma da Eleva. Agora prestem atenção nas etapas que eu estou mostrando o Luquinha para você. Luquinha aqui está entre 6 a 7 anos. Aqui ele está entre 8 a 9 anos, que é a nossa faixa etária, né? E aqui o Luquinha já está na faixa etária já para um pré-adolescente, 10 a 11 anos. Agora, quando você vê o Luquinha nessas 3 etapas, você percebe mudanças? Será que o Luquinha de 6 a 7 anos é o mesmo Luquinha de 8 a 9? E vai ser o mesmo Luquinha de 10 a 11? Pois bem, Luquinha aqui passa por uma transformação. Olha que interessante. Todos nós mudamos com o tempo, certo? Todos nós passamos por alguma transformação durante o tempo. Isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento. Os bairros também mudam com o passar do tempo. O bairro que era há 20 anos atrás não é o mesmo bairro que hoje é. Então, ele também passa por uma mudança. No nosso livro, na página 291, nós temos isso bem mostrado na imagem da Avenida Paulista. Nós temos a imagem da Avenida Paulista em 1902 e agora nós temos a imagem da Avenida Paulista em 2015. Observem bem, a mesma paisagem que está aqui em 1902 é a mesma que está em 2015? Não, você percebe que o bairro passou por uma transformação, que o bairro houve mudança. Olha bem a paisagem de 1902. É uma paisagem mais envelhecida. Você percebe que não há muitos prédios, há muita vegetação. Já que em 2015, olha como está a avenida. Olha como tem tantos prédios. Olha como estão as ruas. E, infelizmente, a vegetação já não é em tão grande quantidade. Isso nos mostrando o quê? Que com o passar do tempo, assim como nós mudamos, os bairros também passam por uma transformação. Toda pessoa, ela não tem uma identidade? Provavelmente, vocês já têm também a identidade de vocês. E nessa identidade não vem alguns dados que são muito importantes para a gente, como o nosso nome completo, a nossa filiação, ou seja, o nome do nosso pai, da nossa mãe. Aí dentro do nome dos nossos pais, tem os nomes dos pais, dos avós paternos, dos avós maternos. Vem todo um contexto que vai nos dizendo como é a nossa história. Você sabia que também os bairros também têm sua identidade? Os bairros também possuem a sua identidade. E essa identidade diz muito sobre quem é aquele bairro, sobre a história daquele bairro, como ele foi formado, quais objetos construíram a história
história daquele bairro. Então você percebe que assim como nós que temos uma identidade, o bairro também. A identidade, ela vem para dizer um pouco sobre nós. E quando você vai estudar a história dos bairros, você também vai ver isso. Agora, olha que interessante. Olha algumas curiosidades que eu trouxe para você hoje. A primeira curiosidade é: o nome de um bairro e de suas ruas muitas vezes tem relação à sua função, ao que ele foi durante muito tempo. Pois bem, aqui na página 292, nós temos um exemplo. Travessa do Comércio, lá no Rio de Janeiro. Esse bairro recebe esse nome porque durante muitos e muitos anos ele foi conhecido como um bairro que tinha função comercial. Então, logo deram o nome dele de Travessa do Comércio. Olha que interessante. O nome do bairro tem a ver com o contexto, com a história dele. Isso é muito importante. Outra coisa interessante é que também alguns bairros ou algumas ruas têm um nome de pessoas que foram importantes na história daquela cidade, ou na história daquele bairro, ou na história daquela rua. Se você for estudar um pouquinho aqui em Queimados, você vai ver que tem algumas ruas em nosso município e alguns bairros que recebem esse nome em homenagem a pessoas que moraram naquele bairro, ou a pessoas que fizeram alguma coisa por aquele bairro e agora eles recebem uma homenagem e dão o nome dele para esse bairro. Então isso é uma curiosidade. E eu deixo aqui para você essa curiosidade de você também pesquisar o nome da sua rua ou o nome do seu bairro e ver se eles receberam esse nome porque tem algum contexto histórico, ou porque foi alguma pessoa que morou naquele bairro há muito tempo, ou naquela rua há muito tempo e recebeu esse nome. Eu aqui, onde eu moro, eu tenho uma casa na minha rua que ela é chamada de Lar de Isaura. Mas isso foi uma homenagem a uma moradora que esteve conosco já há muitos anos. Hoje ela já faleceu, mas recebeu esse nome. Então prestem atenção, os bairros têm identidade. E essa identidade fala muito sobre a história desse bairro, a história das pessoas que moraram nesse bairro. Então, eu deixo para você aí. Agora, exercitar as páginas, a atividade 1 e 2 da página 293, só a atividade 1 e 2, tá? E na página 294 a 296, ok? Beijo!